Fala traders, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar para você como você pode fazer para operar com menos risco e um maior lucro. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as operações de hoje, mas antes, olha só, deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e assine o sininho de notificações se você está chegando agora. Aqui na descrição desse vídeo você também encontra o link para o meu grupo gratuito do Telegram. Lá eu falo para você vários estudos, insights, análises e comentários durante o pregão para que você possa estar antenado a tudo que está acontecendo por trás das cortinas. O grupo é gratuito, o conhecimento é de qualidade, o link para você fazer parte está aqui na descrição desse vídeo. Bom, senhoras e senhores, hoje tivemos um resultado de 1.270 pontos aqui no mini índice nessa sexta-feira. A gente começa o dia com uma expectativa de continuidade de alta e a gente acaba tendo ali uma troca de característica do mercado que fez com que a gente trabalhasse mais na venda do que na compra. E eu vou mostrar para vocês um pouco qual era a minha expectativa aqui utilizando as informações do pregão de ontem. Bom, pessoal, para que você possa entender todas as movimentações que nós fizemos hoje, eu preciso explicar para vocês um pouco qual era a minha ideia no começo do mercado. Então a gente sabe que durante a movimentação do pregão de ontem nós tivemos ali um movimento muito forte de alta. Esse movimento que inclusive nós fizemos essa compra e originou um trade direto de 1.200 pontos, né? Nós compramos aqui embaixo, fomos zerar aqui em cima por volta desse topo, dessa região aqui de alto volume. Ele acabou rompendo uma estrutura e essa estrutura, né, ela era muito importante no caso para a continuidade de baixa. Então a gente tinha o rompimento desse fundo, que automaticamente validou esse topo e que nós utilizamos ele como alvo da expectativa do movimento. E no pregão de ontem nós perdemos ali, no caso, essa região, o que poderia indicar para o nosso pregão de hoje um possível movimento ali de alta. O mercado ele deveria transportar o dinheiro até uma zona de desconto e depois, posteriormente, trabalhar ali com a expectativa de rompimento dessa estrutura, gerando a continuidade do movimento de alta e fazendo com que o dinheiro trocasse de mão, né, do lado vendedor para o lado comprador. E olha que bacana, porque essa leitura ela condizia com o que aconteceu no final do pregão de ontem. Se você prestar atenção, né, dentro dessa nova onda impulsiva que foi formada, aqui nós tivemos 36 mil contratos vendidos nos últimos 60 minutos. Logo ali no fechamento do mercado, a gente pôde observar, né, se você entra aqui no nosso gráfico de 60, ali no fechamento do movimento, perceba, né, que nós tivemos aqui uma totalidade nos 60 minutos de mais de 36 mil contratos. Então aqui eu tenho 31.124 contratos com quase 7 mil contratos ali sendo vendidos ali numa região que previamente era um ponto comprador, portanto eu tinha 37 mil contratos nessa região com a expectativa de serem estopados até a máxima desse ponto que nós tivemos ali 100 mil contratos travados na compra que originou o movimento de mitigação. Então eu começo o dia ali com essa ideia de que tem muito lote travado na venda, eu tenho uma quebra de estrutura compradora e isso poderia originar para mim um fluxo comprador logo na abertura. Mas um ponto que é muito importante e muito decisivo, principalmente, é que nós temos, durante essa leitura, né, que a gente faz, duas regiões de extrema cautela, extrema atenção. Então você pode perceber que eu tenho uma linha vermelha aqui, né, outra linha vermelha aqui. Essa região aqui é uma região de alto volume da POC do dia anterior, né, no caso de anteontem, e eu também tenho uma outra linha vermelha aqui, juntamente com outra linha vermelha aqui, que representava para mim a POC do pregão de ontem. Aqui no caso é D-2, né, para ser anteontem. Então eu tenho ali, basicamente, duas regiões de alto volume, duas regiões que são praticamente uma barreira de concreto para o meu movimento de alta. E isso, obviamente, deveria impedir a continuidade do meu movimento de alta caso o mercado abrisse dentro ou abaixo dela. Então, Gabriel, qual seria o único cenário que você viria, no caso, operações compradoras seguindo aquela leitura, aquela expectativa de movimento que você comentou agora há pouco, se o mercado abrisse acima dessas duas regiões? Porque se o mercado abrisse acima dessas duas regiões, ele ia utilizar essas duas regiões como ponto de sustentação para o meu movimento comprador. Alinhado isso a todo esse fluxo vendedor aqui na parte de baixo,
nós poderíamos ter uma aceleração no movimento para alta para quem sabe buscar a máxima do pregão de ontem. Só que o mercado ele abre dentro da POC de ontem. Ou seja, eu estou abrindo numa barreira de concreto. Eu tenho na parte de cima dois telhados. Eu tenho o telhado da POC de ontem e o telhado da POC de anteontem, impedindo o mercado de continuar com o movimento de alta. Logo, quando o mercado abre, eu já faço uma venda. Faço uma venda, o mercado rapidamente ele cai 300 pontos, eu pego 285 pontos nesse movimento vendedor. E quando a gente percebe, repare que aqui a gente tem uma absorção muito grande, né? Se você olhar o gráfico de order flow, nós tivemos nesse momento ali vários lotes vendidos que ficaram travados ali na parte do fundo. Então você vê que nós temos aqui, vou dar um zoom maior para você conseguir enxergar em mais detalhes aqui as informações. Perceba que nós temos 2.890 contratos, 1.910 contratos, 1.810 contratos, 1.009 contratos, 1.000 de novo, 1.000 de novo. E o mercado fechou o quê? Para cima desses caras. Ou seja, esses caras aqui estão mostrando para mim que o mercado muito provavelmente pode reverter para alta. Pô, Gabriel, mas não tem aquelas duas barreiras e tal, não deve impedir a movimentação? Exatamente. Só que aqui eu estou tendo um sinal de fraqueza no movimento comprador. Nada, né, poderia impedir a compra, por exemplo, de vir com os dois pés no peito e estourar as duas regiões para cima. Mas aqui eu tenho o primeiro indício de que o mercado está me mostrando um possível movimento de fraqueza na venda. O mercado não está nem tentando, né? Não existe nem a teoria do esforço-resultado. Aqui ele simplesmente não está aceitando ser negociado ali abaixo. O preço está rejeitando ser negociado ali abaixo. E quando você verifica o próprio volume profile do candle em si, né, do cluster em si, você percebe que ele está mais propício para ser negociado daqui para cima. A POC está aqui, né, do movimento. Então a gente está rejeitando ser negociado daqui para baixo. Tivemos ali um delta de 1.310 contratos negativo, então um movimento fraco, eu resolvo sair da operação. Saio fora do trade porque eu vejo que esse movimento não está me agradando, e isso é importante, né? Você ser o trader reativo, e isso é o objetivo do vídeo de hoje, é mostrar para você que quando você alinha toda a expectativa do movimento junto com uma leitura baseada no volume, baseada no fluxo de ordens dos operadores profissionais, quando a gente usa o order flow trading para isso, para você entender o que está acontecendo ali de uma maneira microscópica em cada região, você consegue ter operações com um risco muito pequeno, porque você reage em tempo real ali ao que está acontecendo dentro da região. Em compensação, você tem um lucro muito grande que você consegue estender esse lucro ali à medida que os operadores vão se desenvolvendo a favor da sua posição. Então eu encerro o trade vendedor e no candle seguinte eu vejo que 7.000 contratos tentaram jogar o preço para baixo e eu faço aquela seguinte analogia. 1.310 conseguiram levar o preço praticamente 350 pontos. 7.240 não conseguiram levar o preço nem metade e a POC fechou acima da outra POC do cluster anterior. Caraca, então significa que eu poderia ter a venda forçando e não conseguindo levar o preço para baixo? Será que eu poderia ter, por exemplo, então esses lotes travados no fundo e o mercado poderia realmente vir a romper as duas POCs e ir buscar a máxima do pregão anterior? Será que realmente o mercado estaria com uma fraqueza, uma falta de interesse para o lado vendedor? Esse cluster, a informação que a gente tem, é o contrário do primeiro candle. O primeiro candle ele mostra para mim que, olha, eu não tenho interesse em negociar aqui. O segundo candle ele mostra o contrário. Olha, eu joguei 7.000 contratos aqui para baixo, o preço não andou, não deslizou o tanto que eu gostaria e a gente inclusive fechou acima do ponto do candle anterior. Então aqui sim, no segundo candle, no segundo cluster, eu tenho esforço versus resultado. No primeiro cluster, eu tenho falta de interesse. E quando eu percebo o esforço versus resultado, eu entro numa operação compradora. Eu compro aqui buscando o rompimento das duas POCs, e aí eu quero buscar, no caso, o rompimento lá do topo da estrutura. Meu stop está de 200 pontos aqui na parte de baixo. E aí o mercado rapidamente, a venda resolve assumir o controle da posição. E são cenários que acontecem, né, pessoal? A gente não tem bola de cristal, a gente precisa reagir conforme o mercado vai nos mostrando. Até aquele momento a venda não tinha interesse em derrubar o preço. Eu resolvi apostar no stop dos vendedores e acabo virando comprador. Só que o mercado realmente resolveu assumir a posição vendedora e nós tivemos um candle aí de 36.000 contratos jogando o preço para baixo.
A partir disso, eu estopo o meu movimento comprador aqui na mínima do mercado. Só que à medida que eu estopo esse movimento de compra, eu viro venda imediatamente. Então, eu não tenho o botão inverter do Profit? Eu clico em inverter. Pelum. E aí, eu tenho o encerramento da minha posição na compra com stop de 200 pontos e eu viro vendido nessa região, buscando aí, no caso, a continuidade do movimento de baixa. E aí a gente pode ver o resultado disso tudo, né? E aí a importância que eu falo para vocês de você ter stops curtos com alvos longos. Então, a gente tem aqui o meu primeiro stop de 200 pontos. Quando eu faço ali aquele movimento na compra, né? Então eu começo o dia vendendo, pego 285. Aí eu viro comprado, estopo 200, praticamente saio no 0 a 0 no dia, viro vendido de novo, e aí eu pego a venda até aqui embaixo, quando nessa região a gente tem ali basicamente a tentativa da venda de jogar o preço para baixo. Eu queria que o mercado rompesse a mínima do pregão de ontem aqui nessa região do 480, que eu queria ver o rompimento dessa região, porque eu queria buscar o alvo aqui embaixo, né? Eu queria que o mercado estopasse essa região, porque é um fundo duplo, nós tínhamos ali muitos lotes aprisionados dentro dessa região, só que o mercado ele falha em realizar esse movimento ali, no caso de rompimento de fundo, né? Ele falha. E aqui durante esse movimento de queda todo, que deu ali 700, 710 pontos, eu fiz vários aumentos de mão, fiz várias desalavancagens. Então eu alavanco a mão, aí eu saio, aí eu alavanco de novo, eu saio, para que eu possa aumentar o meu financeiro dentro da mesma operação que está rolando. Então você pode ver que tem várias setinhas aqui onde eu busco fazer aumentos de mão, alavancagens, à medida que o mercado trava os comprados. A gente pode ver que lá embaixo, né, dentro dessas regiões, olha a quantidade de contratos na compra que ficaram travados aqui na parte de cima. E à medida que eu identificava esses compradores travados no topo, tentando jogar o preço para cima, eu aumentava a minha mão e diminuía, aumentava e diminuía. E a gente pode perceber, né, que o mercado ele tenta jogar o preço para cima com 7, com 14, e rapidamente o mercado responde, né, positivamente na venda. Então ele tenta com 7 e cai com 36, ele tenta com 14 e cai com 19. Então isso mostra para mim que a venda está no controle do movimento. Eu fico muito confortável em continuar com a leitura de queda. Só que acontece uma situação aqui, né, no caso a teoria do esforço versus resultado, que é quando o mercado chega num ponto importante para ele virar a mão, para no caso, virar a mão não, né, mas quando ele chega num ponto importante para ele romper o fundo e gerar a continuidade desse trade, que ele buscaria, no caso, a próxima região horizontal de preço, ele acaba perdendo força. Porque aqui a gente percebe que o mercado, ele vem com 6 mil, aí ele vem com 4, ele já perdeu força. Aí vem com 23, ele tenta tudo o que ele pode. Só que aqui a gente já começa a fazer aquelas comparações de força, né? Com 4 mil contratos o mercado caiu esse candle, com 23 mil contratos ele caiu praticamente a mesma coisa. Você pode ver que o tamanho dos candles ali são bem parecidos, né? Você tem um candle aqui desse tamanho e você tem um outro aqui desse tamanho. Como é que pode, com menos combustível, ele andar isso e com mais combustível ele não andar nem um pouquinho a mais, né? Então a gente começa a ver que a venda está praticamente perdendo forças. Até que a gente já tem aqui o primeiro candle positivo com delta negativo, 510 pontos, 510 contratos. E aqui é a região que o mercado tinha que socar mais venda, né? Se a gente realmente quer que o mercado perca o fundo, é nessa hora que a gente tem que ter a agressão sequencial na venda, para que a gente venha romper o fundo e o trenzinho passe em cima de tudo, limpe tudo essa região e continue com a movimentação de queda. Mas na verdade o mercado perde força quando ele tenta jogar 14 mil contratos aqui no fundo e praticamente trava os vendidos aqui embaixo. Então a gente tem um volume vendedor aqui muito forte travado no fundo. Isso faz com que eu saia da posição na venda com 700 pontos de lucro. Só que eu só vou virar a mão para compra aqui, ó, nesses 22 mil. Quando eu vejo que a fraqueza da venda está acontecendo, né, a venda está perdendo muita força, eu saio da operação, mas eu não viro a mão. Eu viro a mão quando os 22 mil contratos assumem o controle. Que aí eu tenho o dinheiro saindo da venda e o dinheiro entrando na compra, porque eu tenho a venda diminuindo o interesse e a compra aumentando o interesse. A compra estava com 3.800, ele virou 22 mil. Então, quando ele virou esses 22 mil, eu comprei nesse candle e aí a gente acabou pegando ali a movimentação de alta, peguei a movimentação de alta até essa linha pontilhada aqui, que era o começo do nó de baixo volume ali do pregão do dia anterior, e a gente acabou pegando aqui mais esse movimento de alta aqui de 380 pontos, 400 pontos, que foi quando a gente praticamente encerrou o dia, né? Eu ainda fiz uma vendinha aqui mais curta,
Quando o mercado realmente não consegue vencer essa região de order block, né, que se você for pensar, isso daqui é uma zona validada de base, essa base é um ponto importante também para o nosso dia, querendo ou não, nós perdemos estrutura, nós estamos ali dentro de uma onda impulsiva e a base está próxima aos 79% do movimento, então existiria uma chance muito grande da gente testar novamente a mínima. E aí quando o mercado faz essa troca de mão do dinheiro dentro dessa base, eu resolvo fazer uma nova venda, e nós temos aqui essa venda acontecendo exatamente nesse ponto, quando eu percebo que nós temos 26 mil contratos travados no topo. Então aqui, ó, esses 26 mil contratos ficam travados dentro da base, o que obviamente esses 26 mil contratos, eles dão lugar para a execução do bloco de ordens presentes dentro da base. Então a gente usou os 26 mil na compra para vender 26 mil, que na verdade foi mais do que 26 mil, porque depois ele virou 26 mil negativo. Olha que interessante. Então, do 26 mil positivo, ele teve que vir para o zero. Do zero, ele teve que vir para o 26. Então, aproximadamente 52 mil contratos foram vendidos nessa região, indicando para mim que eu tinha uma liquidação de bloco presente nesse ponto, que eu faço ali a saída da compra, no caso, e imediatamente viro vendido, né? Inverto a mão novamente, viro vendido buscando a mínima do movimento. Só que quando o mercado perde força, os 23 mil na compra, logo em seguida, aos 26, vira 19 mil comprados e trava a venda no fundo. Aí eu resolvi encerrar a operação e finalizar o dia com 1.270 pontos. Então isso mostra para vocês que como uma leitura baseada em Order Flow Trading permite que você tenha ali operações com um risco muito pequeno, porque você consegue identificar os pontos de maior liquidez no gráfico, você consegue ver a atuação do trader profissional ali em tempo real, e você consegue reagir muito rapidamente às operações, estendendo seus alvos quando você tem um movimento muito favorável para você e imediatamente cortando o seu prejuízo quando você vê que a operação não anda a favor. Logo depois, em seguida, ele ofereceu ainda essa oportunidade do mercado jogar a compra até lá em cima, próximo novamente até a POC do pregão de ontem. Ele volta a testar essa região, ainda era uma região de interesse institucional, e lá em cima nós vimos a troca de mão do dinheiro de novo. Eu poderia ter feito aqui ainda mais uma venda, onde eu tenho nessa região 17 mil contratos na compra, que foram usados para liquidar o movimento vendedor, e aqui o mercado vira 28 mil, praticamente 29 mil contratos vendidos. Então eu tenho a troca de mão do dinheiro da compra para venda numa região de interesse, num ponto ali em que o operador institucional está buscando fazer a montagem das suas posições. Eu tenho esse volume todo comprador aqui sendo utilizado para executar o bloco de ordens vendedor. Então é aquela história, eu compro um pouquinho para vender um montão. Então eu estou comprando um pouquinho para induzir as pessoas a acreditar que o preço vai continuar subindo. Só que na verdade eu estou usando essa compra para executar a minha venda que está lá em cima. Aí quando ele limpa essa venda toda que está lá em cima, ele causa um desequilíbrio entre a oferta e a demanda que naturalmente faz o preço cair. E aí nós temos aquele evento em cascata que vai acionando o stop de todo mundo que comprou topo. E aí a gente tem a aceleração do movimento todo indo em direção ao nosso trade, que inclusive esse movimento ele chegou a testar a mínima do movimento lá embaixo e perder finalmente o 480, né, aquela região do fundo ali do pregão de ontem. Eu imaginava que o mercado ainda poderia acelerar um pouco mais até aqui embaixo, tá? Eu acho que esse rompimento aqui foi muito fraco, pode ser que na segunda-feira a gente tenha um teste novamente dentro dessa região, mas a leitura do order flow permite que você tenha essa manobra ali, né? O importante é você ser um trader reativo. A pessoa que fica engessada, travada, né, olhando só para aquele ponto, né, não olhando realmente a floresta ao redor, ela é uma pessoa que não consegue desenvolver resultados nunca, porque você fica ali muito limitado à sua forma de enxergar o mercado e, na verdade, tem todo um contexto operacional que você tem que analisar, toda a formação de um cenário para você entender de fato a movimentação e a história que o preço está te contando, porque o gráfico ele te conta uma história, né? E aí você entender essa história é o que vai fazer o grande diferencial ali na tua leitura, no seu desenvolvimento como um trader. E se você quer aprender mais sobre como fazer tudo isso desde o zero absoluto, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link para o meu material, a Escola Day Trade. Ela é uma comunidade de traders especializadas em Day Trade. Lá você tem acesso a todos os meus cursos, os meus estudos, as minhas análises, os meus comentários. Está tudo disponível lá do zero absoluto. Lá você vai aprender Order Flow Trading, desde configurar a plataforma até entender o comportamento de cada informação dentro daquele gráfico. E tudo isso, pessoal, por menos
de R$ 45. É muito, mas muito ridículo o investimento pelo grau de retorno que você tem. Não perca tempo, vem aprender comigo e acesse o link da descrição desse vídeo para você fazer sua matrícula. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, vejo vocês na semana que vem e até a próxima.